Se por acaso cair essa prova, a mesma coisa que a gente tem lá no que eu coloquei para vocês. Eles vão dar o exemplo, vão dizer mais ou menos, tá? Então, tem a onça líquida britânica, tem a americana, uma aproximadamente 28 mililitros, e o outro são 29 mililitros. Ok? Então, vamos seguir. Galões também. Para cada uma das situações, nós vamos ter esses exemplos. E aí nós chegamos aqui nas unidades de medida de tempo. Ok? Olha aqui, na unidade de medida de tempo, lembrando, né? Isso aqui é coisa bem básica, bem elementar, bem simples. Nós estamos lembrando que o ano são 12 meses, 365 dias. Isso se o ano não for bissexto. Se ele for bissexto, a gente vai ter 366 dias, tendo lá o mês de fevereiro com 29 dias. No mês, são 30 dias comerciais, o que costuma cair em prova, porque a questão pode não dizer para você quantos dias tem o mês. Aí você vai lembrar que um mês aqui, para fim de prova, né, um mês comercial são 30 dias, um dia 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. A relação entre eles aqui cabe e é muito importante, necessário a gente estar colocando na prova. Ok? Se preparando nesse sentido aí, que é muito, muito importante. Seguindo, nós vamos aqui para unidades de massa, mais comum, né? Nós temos quilograma, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma. Nós temos aqui a grama como sendo a nossa referência, ok? E lembrar também da tonelada. Uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. De um para outro também vai multiplicar por, quando eu estiver nesse sentido aqui, também vai multiplicar por 10? Vai. Quando você estiver voltando, dividindo por 10. E aí, se for passando para mais de um, aí você vai ver quantos pulos foram dados? 2, né? Então, se foram 2 pulos dados, aí nós vamos ter que, se for nesse sentido, da esquerda para a direita, nós vamos ter que multiplicar por 100. Se for da direita para a esquerda, dividindo por 100. Um exemplo aqui como esse. Ou desloca a vírgula, como você preferir. Tudo bem, gente? Tranquilos, né? Então, vamos descendo aqui, vamos seguindo. Chegamos aqui na unidade de medida de temperatura. Lembrando que aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius. E nós temos as outras escalas, Fahrenheit e Kelvin. Como isso aqui pode ser cobrado em prova, ele pode pedir para você fazer relação. Aí eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque é mais uma questão de física, química, e a gente não vê a necessidade de aprofundar nesse sentido, tá bom? Mas a questão ela pode dizer que uma temperatura está em Fahrenheit, pedir para você transformar, ver a sua correspondência em graus Celsius, mas ele tem que dizer qual é a relação que existe entre eles, ok? Muito bem, a gente chega aqui em unidade de medida de área ou de superfície, acredito que seja o último, antes das questões, e vamos aqui. Nós temos, quando apareceu 2 é quadrado, lá no 3 nós tínhamos cúbico, 2 quadrado. Então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. É o número 2 que está aqui, então nós vamos ter que multiplicar por 100. Multiplicar por 100. Multiplicar por 100. E assim por diante. Cada pulinho desse aqui eu tenho que multiplicar por 100. Voltando, dividindo por 100, dividindo por 100, dividindo por 100, e aqui também a gente divide por 100. Ok? Então,
Se forem 2 pulinhos, aí você vai ter que considerar 2 zeros, ó. Divide, se for voltando, aqui você vai dividir por 10.000. Se for indo, ou seja, saindo da esquerda para a direita, multiplica por 100 ou anda 1, 2, 3, 4 casas. Percebe que o raciocínio é o mesmo, né? E a gente chega agora nas questões. Aqui nós vamos exigir um pouquinho mais de tempo. Então, vamos seguindo. Questão de número 1 da nossa querida FGV, que diz assim: os diâmetros dos parafusos são medidos em polegadas. Uma polegada é o equivalente a... Ó, você percebe que aqui ele já está dizendo. A polegada é equivalente ao quê? 25,4 milímetros. Então, ele tem que apresentar para você na questão a relação. Senão, vocês já podem estar, né, lembrando daquilo que eu falei para vocês, lá mais acima. A medida em milímetros de um parafuso de 5/8 de polegada está entre. Então, é assim, está falando do diâmetro dos parafusos, são medidas em polegada, né? Diz que uma polegada é equivalente a 25,4 milímetros. Uma polegada. Se a medida de um parafuso, ó, a medida em milímetros de um parafuso de 5/8, ele quer saber, né? Qual que é essa medida aqui? Né? Tá. Quanto é a sua equivalência em milímetros? Então, vamos lá. 5/8 de 25,4. Não é isso? Por quê que eu coloquei 5/8? Porque ele está falando, ó, a medida é em milímetro de um parafuso de 5/8 de polegada. 5/8 de polegada. Quanto é que é a polegada? Polegada é equivalente a 25,4 milímetros. Então, nós vamos saber quanto que é isso daqui em milímetros, fazendo esse cálculo. Lembrando que na matemática, quando você tiver o D, troque ele pelo vezes. Ok? Troque ele pelo vezes. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 25,4. E aí você repete o 8 aqui embaixo. Tá bom? Esse 8 vem para baixo e multiplique só aqui em cima. A gente fazendo essa multiplicação aí, 5 vezes 25,4, nós vamos encontrar 127. E ó, fraçãozinha de divisão. Agora você divide 127 por 8. 127 por 8 vai dar 15,875. Esse número aqui, ele está entre, vamos lá, ele está entre 15,5 e 15,7? Não. Está entre 15,7 e 15,9? Sim ou não? Sim, está aqui. Ó, se a gente for arredondar esse número, ele ficaria 15, vamos parar aqui no 8, né? Se a gente parar no 8, olhe para o que vem depois do 8, é o 7, né? 7 é maior que 5. Quando for maior que 5 o algarismo, aí você acrescenta aqui uma unidade, né? Nós vamos acrescentar uma unidade, fica 15,9. Isso aqui a gente está arredondando, tá? A questão não está pedindo para a gente arredondar, estou aproveitando aqui essa oportunidade só para fazer isso. Mas esse número, ele está entre, olha a palavrinha, entre 15,7 e 15,9. Sim ou não? Sim. Ó, ele é maior do que 15,7 e ele é menor do que 15,9. Ah, professor, mas se eu fiz arredondamento? Não, eu fiz arredondamento só para explicar para vocês, pode ser utilizado em algum momento na sua prova. O importante é que você considere que esse número, ele é maior que esse e menor que esse, como você pode ver, ó. Ele ainda não é 15,9. Foi eu que arredondei naquela hora só para mostrar para vocês como que faz arredondamento. Tudo bem? Então, só para fechar. Aqui ele fala, a questão diz que uma polegada é o equivalente a 25,4 milímetros. Uma polegada vale isso, e isso em milímetro. Aí ele diz assim, ó, a medida em milímetro de um parafuso de 5/8 de polegada, então ele quer saber 5/8 de polegada
que é a medida lá de um parafuso, isso em milímetros, vale quanto? Aí está aqui, a gente fez o cálculo. Olha lá. 5 oitavos de uma polegada. Uma polegada vale 25,4 milímetros. Fiz aqui a multiplicação, que deu esse. Esse 8 vem para baixo, lembrando que é uma fração, né? Feita a divisão, nós encontramos isso. Esse número está entre o 15,7 e o 15,9. Tudo bem? Então, vamos seguindo para a próxima. Questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos o seguinte, ó. Felipe usou 800 gramas de feijão para fazer 6 acarajés. E agora ele quer fazer 15 acarajés usando a mesma proporção. Olha aqui a palavrinha importante, ó. Proporção. Para isso, Felipe precisará de... Nós temos aqui as opções em quilograma. Você percebe que ele usou grama, mas quer a resposta em quilograma. Então, nós vamos precisar lembrar daquilo lá que a gente viu mais acima, né? Aquela relação que existe entre uma unidade e a outra. Tudo bem? Então, vamos aqui montar. Olha, ele diz que com 800 gramas de feijão, ele faz 6 acarajés. Ó, gente, lembrando, essa palavrinha grama, quando a gente está se referindo a ela, nós precisamos considerar que é masculino, tá bom? Então, eu falo 800 gramas. 50 gramas. Tá bom? Então, vamos seguir. Não. Ela é masculina. Aí, ele quer fazer 15 acarajés agora. 15 acarajés. E aí? X, né? Quantos gramas? Quantos? Ó, lembrando que eu acabei de falar, né? É masculino. Quantos gramas nós vamos precisar para fazer 15 acarajés? Eu estou colocando para vocês quantos gramas. Mas a questão que é quilogramas. Então, aqui você tem duas opções. Você transforma isso aqui para quilograma, já encontra a resposta em quilograma, ou a gente usa grama e no final transforma para quilograma. Tanto faz. Se a gente fizer aqui essa regrinha de 3, do jeito que está aqui, com grama, nós vamos encontrar grama e transforma para quilograma. Pode ser? Pode? Pode. Então, vamos lá. Faz aqui uma multiplicaçãozinha cruzada. Ó, multiplica x vezes 6 e multiplica 15 vezes 800. Multiplicando x vezes 6, nós vamos ter 6x. E aí você multiplica 15 vezes 800, tá bom? 15 vezes 800, nós vamos encontrar 12.000. Então, 6x é igual a 12.000. Continuando aqui, olha lá. Eu quero saber o x, né? Então, isolo ele. Esse 6, agora, ele sai daqui que está multiplicando e vai dividir. Onde? Vai dividir esse daqui. Então, fica 12.000 dividido por 6. X vai ser igual a 12. Ó, divide só o 12 por 6. Dá 2, né? Esses 3 zeros que eu não utilizei na divisão, agora eu posso acrescentar o resultado. Então, x é igual a 2.000 gramas. Olha. É a resposta? É a resposta, mas nós não temos aqui gramas, nós temos quilogramas. Vamos voltar lá? Ó, vamos voltar lá. Cadê? Massa, daqui massa, ó. Nós achamos em gramas. Nós queremos quilogramas. Então, eu vou ter que voltar, né? 1, 2, 3. Quando eu volto 3, eu divido 1, 2, 3 zeros. Eu divido por 1.000. Ou então, desloco a minha vírgula 3 para a esquerda. Vamos voltar lá. Mas, professor, eu já sei. Professor, eu já sei que 1 quilograma tem 1.000 gramas.
eu já sei que quando eu junto 1.000 gramas, eu tenho quilograma. Pronto, tá ótimo. Tá? Aquela relação que a gente tem ali, ela serve para outras questões que a gente não tenha conhecimento, assim, tanto costume de trabalhar com isso. Tá ok? Porque tem algumas unidades que não são muito utilizadas no nosso dia a dia, né? Então, aqui, ó, se você dividir por 1.000, os 2.000 gramas, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar 2 como resposta. Letra A. 2 quilogramas de feijão. Ó, vamos deslocar a vírgula. 3 casas. 1, 2, 3. E aí ia ficar assim, ó. 2,000. Você não precisa colocar esses zeros aqui. Mas como a questão botou 2,0, 2,0, professor, é a mesma coisa que 2,000. É, né? Mesma coisa. Esses zeros aqui depois da vírgula, como é um decimal que você percebe que não tem nada, tranquilo. O que importa é a parte inteira. Fechou? Então, vamos seguindo. Vamos aqui para a questão de número 3. Eu gosto de explicar a questão para você entender como que acontece e o porquê daquilo. Tá bom? Né? É só a gente fazer aquela coisa mais decoreba, passar assim, não, você tem que saber como que faz. Por que disso, né? Então, vamos seguindo aqui. Questão de número 3. Uma caixa retangular tem as seguintes medidas internas. 80 centímetros, cm, de comprimento, 40 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. O volume dessa caixa em litros é, olha lá, é uma caixa retangular. E aí ele tem as medidas. Eu até diria para vocês que aqui nós temos um quê? Um sólido geométrico. Nós temos aqui um paralelepípedo, pelas dimensões que foram dadas, né? Então, ele quer saber o volume em litros. A gente pode multiplicar aqui, nós vamos multiplicar direto. Quando você multiplicar 80 por 40 por 50, nós vamos encontrar, olha aqui, ó, cm, né? É 1, 2, 3. Então, vai ser cm3, que é centímetros cúbicos. Aí você lembra que lá em cima eu disse que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, que é 1 mililitro, lembra? Pois é, nós vamos precisar agora dessa informação aqui. Então, vem comigo, ó. Nós vamos multiplicar aqui. Eu vou trabalhar justamente essa ideia. Olha aqui. Nós vamos multiplicar essas 3 medidas para descobrir o volume. O volume é só isso, é multiplicar comprimento, largura e altura. Vamos lá. 80 vezes 40 vezes 50. Então, tá aí. Vamos multiplicar aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos usar aquele artifício que o professor já explicou para vocês. Olha lá. Esquece os zeros. Nós vamos colocar o zero só lá ao final. Lá, depois que a gente tiver o resultado da multiplicação de 8 por 4 por 5. Então, vamos lá. 8 vezes 4, nós temos quanto? 32, né? 8 vezes 4, 32. Aí você multiplica agora 32 vezes 5. Você vai encontrar 160, né? Ó, zero daqui, zero daqui, zero daqui. Então, 1, 2, 3. São 3 zeros, acrescenta 3 zeros. Pronto, fechou. Então, aqui nós temos pontinho, nós temos 160 mil centímetros cúbicos. Ou, olha lá, ou 160 mil mililitros. Ok? Só que a questão, ela quer o volume em litros. Essa primeira opção nós não vamos utilizar, né? Porque ele quer em litros.
e nem essa daqui. Só que para eu chegar no litro, aí eu preciso transformar esse ml aqui. É verdade? Bom, por que eu estou percorrendo esse caminho? Para você entender como funciona a coisa. Certo? Eu preferi multiplicar logo direto aqui para você entender, ó, eu fiz essa multiplicação logo aqui para você entender que o volume é quando você multiplica essas dimensões aqui. Comprimento, largura e altura. Beleza, encontrei meu volume. Tá aqui, certíssimo. Se a questão quisesse em centímetro cúbico, estaria aí. 160 mil centímetros cúbicos. Aí, como eu disse para você, cada um centímetro cúbico é o mesmo que 1 mililitro. Então, se eu tenho 160 mil centímetros cúbicos, eu tenho 160 mil mililitros. Ok? Agora, como eu quero em litros, vamos voltar lá quando a gente estava falando de litro. Aqui, capacidade. Perdão. Que volume, litro, aqui. Volume. Vamos voltar lá para capacidade, né? Aqui, é isso aqui. Ó, eu tenho em ml. Olha lá, vamos voltar um pouquinho. Tá aqui, ó, em ml. Eu quero em litro. Professor, já sei que 1 litro... Cadê? Tá aqui. Professor, já sei que 1 litro... Eu já sei que 1 litro tem 1000 ml. 1 litro tem 1000 mililitros. Então, se eu quero sair de ml para ir para litro, eu vou dividir, professor. Isso. Divide por quanto? Por 1000. Mas de onde vem essa ideia do 1000? Vem daqui. Ó, pegando outra cor de caneta aqui. Vamos lá. Olha aí. Ó, eu estou saindo de ml, né? Porque lá a medida está em ml. Nós temos 160 mil mililitros. Quero saber quanto que é isso em litro. Então, estou saindo de ml para litro. 1, 2, 3. Opa, 1000, né? Então, divido o que está em ml por 1000. Ou eu desloco a vírgula 1, 2, 3 casas, né? São 3 zeros, são 3 casas. Então, vamos voltar lá na questão. Aqui. Então, eu vou pegar isso daqui e dividir por 1000 para encontrar em litros. Ou eu desloco a vírgula. Vamos aqui dividir. Corto 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Então, se esses 3 zeros forem embora, que ficou só 1, a resposta é 160 litros. Então, está aqui, 160 litros. Ok? Então, se a gente fosse deslocar a vírgula, ela está aqui. Ó. Lembra que eu disse que quando não aparece, ela está no final? Então, 1, 2, 3. Ficaria 160,000, que é o mesmo que 160 litros. Letra B. Ok? Deu para entender? Eu quero que vocês entendam como que faz para encontrar o volume. Multiplica as dimensões, as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Aí, encontramos em centímetro. Lembra que centímetro é o mesmo que ml. Aí, eu transformei de ml para litro. Tudo bem? Ah, professor, eu poderia fazer assim também. Olha, eu poderia transformar esses centímetros, todas essas medidas aqui, para metro. Aí, eu ia encontrar em metro cúbico. E depois de metro cúbico, eu ia para litro. Porque eu sei onde que eu tenho um metro cúbico, eu tenho 1000 litros. Posso fazer isso também, professor? Posso. Pode. Tá bom? Ia dar na mesma coisa. Obteve esse caminho aqui, mas fica aí à sua disposição. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 4. É a penúltima questão. A questão de número 4 diz o seguinte. Um atleta, preparando-se para percorrer a maratona, treina 3 horas todos os dias. Certo dia, o cronômetro mostrou que o atleta tinha treinado por 2,2 horas. Nesse momento, o número de minutos que faltavam para terminar o treinamento é o seguinte, ele tem o costume de treinar 3 horas todos os dias, né? Então, 3 horas por dia.
Certo dia, o cronômetro dele mostrou que ele tinha treinado até o momento 2,2 horas. Aí quer saber quanto que falta para completar as 3 horas. Tá? Como que a gente pode fazer aqui? Ele quer saber isso, ó, em minutos, né? Se a gente fizer aqui uma continha, 3 é uma conta de subtração, né, gente? A gente quer saber qual a diferença. 3 menos 2,2, aí aqui, ó, do zero não pode tirar 2, então nós temos que pedir emprestado. 10 menos 2. Sempre quando é subtração, é outra coisa importante. A subtração de números decimais coloca vírgula embaixo de vírgula. Aqui não tinha, mas eu acrescentei para a gente ficar aqui de forma similar entre eles, né? Então, 10 menos 2, 8. 2 menos 2, 0. Então, falta isso, ó. Falta 0,8 hora para completar as 3 horas. Só que ele quer em minutos. Se eu quero saber quanto é que é isso daqui em minuto, é muito simples, né? Muito simples. Estou despluralizando. É um trava-língua, né? Falei simples. É simples, vamos lá. Bem que simples não é a palavra pluralizada, né, gente? Mas vamos seguindo, vamos seguindo. O português é cheio de nuances. 0,8. 0,8 eu multiplico por 60. Por quê? Em 1 hora nós temos 60 minutos. Falei isso aqui para vocês, né? Quando eu multiplico 0,8 por 60, eu vou descobrir isso aqui em minutos. Multiplica, você pode fazer assim, ó, esquece o zero e a vírgula, multiplica 8 vezes 60, que dá 480, né? Lembra da vírgula zero? Pronto. Então a resposta é 48,0 ou apenas 48. Então faltam o quê? 48 minutos. Letra C. Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Ah, professor, eu poderia fazer de outro jeito, ó. Onde eu tenho 2,2, eu tenho 2 mais 0,2. Multiplique 0,2 por 60, depois eu tiro. Pode dar mais trabalho, né, gente? Então vamos pelo caminho mais curto. Tudo bem? Ah, professor, eu poderia aqui multiplicar o 3 por 60, encontrava em minutos. Poderia multiplicar o 2,2 por 60, encontrava também em minutos, aí eu fazia a diferença, né? Subtração entre eles e encontrava a resposta em minutos. Daria certo também? Daria certo também. Ok? Você escolhe qual é o melhor caminho. Bem, apresentando aqui essa forma para vocês. Gabarito da questão de número 4, letra C. E última questão de hoje, nós temos aqui. A capacidade de certa panela é de 3,6 litros. Amélia pretende encher a panela com água utilizando um copo de 200 centímetros, porque 3 é cúbico, né? 200 centímetros cúbicos. Quantas vezes Amélia precisará encher o copo com água e despejar na panela até que ela fique cheia? Então, beleza, nós temos lá uma panela, né? Eu sou ruim de desenho, mas dá para perceber, dá para imaginar que nós temos uma panela. Essa panela aqui, ela vai ser enchida com água. Cada copinho, a capacidade dele é de 200 centímetros cúbicos, né? 200 centímetros cúbicos. Então, quantos de 200 centímetros cúbicos eu preciso colocar para preencher essa panela que é de 3,5 litros? Olha aí. Vamos ver qual a relação. Lembra que, agora há pouco a gente fez, que centímetro cúbico é equivalente a ml, mililitros. Então, de mililitro para litro, aí fica mais fácil, né? Olha aí. De mililitro para litro fica mais fácil. Então, vamos lá. Vamos trocar esse centímetro cúbico por ml. O que a gente precisa fazer, então?
Só dividir, né? Ah, professor, já sei. Já sei, professor. Eu vou transformar esse 3,6 litros aqui em ml. Aí é claro, né, pessoal? Coisa que a gente não pode esquecer. Vou botar aqui 200 centímetros cúbicos, equivalente a 200 mililitros, 200 ml, né? Então, aqui. O que eu ia dizer? Bom, quando a gente estiver fazendo uma divisão, uma multiplicação, trabalhando com unidade de medida em uma questão, utilize sempre a mesma unidade para não ter problema. Porque, ó, você não pode pegar 3,6 litros e dividir por 200 centímetros cúbicos ou 200 ml. O que tem que acontecer? Ou você utiliza também aqui em litro, né? Que é, você pega essa quantidade aqui, cada ml vale quantos? Perdão, cada litro vale quantos ml? 1.000, né? Então, você divide aqui por 1.000. Corta, corta, fica 0,2 litros, né? Aí você divide 3,6 por 0,2. Tudo bem, aqui é litro e aqui é litro. Isso pode. O que não pode é o que eu acabei de falar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com ml? Não tem problema não, porque a questão ela não quer a resposta em ml. É importante a gente trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, nós vamos pegar esses 3,6 litros aqui e multiplicar por 1.000. Ou deslocar a vírgula, né? Olha, tá aqui, vai dar quantas casas? 1, 2, 3, ó. 3 zeros, 3. Então, bota um zero aqui e um zero aqui. A vírgula fica aqui no final. Preciso colocar um zero? Não, porque ele é inteiro, o número, né? Então, 3,6 vezes 1.000 é 3.600. O que é esses 3.600 aqui? 3.600 ml. Isso aqui é a capacidade da panela. Então, a panela, quanto que cabe dentro dela? Cabe 3.600 mililitros. Agora, quantos copos eu vou precisar colocar para preencher a capacidade dessa panela? Aí nós vamos dividir, né? 3.600 dividido por 200. Ó, é não. ml, ml. Assim eu posso trabalhar. Porque eu tenho que dividir isso daqui em 200. Quantos de 200? Quantos copos de 200 eu tenho em 3.600? Deu para entender? Então, se eu tenho 2 zeros aqui, posso cortar com 2 zeros aqui. Então, fica 36 dividido por 2. A professor de cabeça eu sei que dá 18. Beleza. 18 vezes 2 dá 36 para 36, 0. Letra B. Tudo bem, gente? Então, qual é o segredo dessa questão? Não tem. Tô brincando. Mas o que a gente precisa entender aqui nessa questão? É lembrar da relação de centímetro cúbico por ml e lembrar que eu tenho que utilizar a mesma unidade de medida. Eu preferi transformar litro para ml, para no final ter que dividir, ó. Divido esses 3.600 ml em copinhos de 200 ml. Quantos copinhos de 200 ml eu tenho aqui dentro? Aí foi por isso que eu dividi, né? A gente tem que dividir. Tá? É como se você fizesse o caminho inverso. Ah, vamos imaginar que a panela está cheia de água. Agora, quantos copinhos de 200 ml eu consigo encher? Aí você vai ter que dividir. Dividir por 200. Então, vai dar 18 copinhos. Então, 18 vezes eu vou precisar colocar lá nessa panela para preencher. Tranquilo, gente? Tudo bem. Então, nós encerramos por aqui. Encontro com vocês na próxima aula. Desejo a todos bons estudos, bom rendimento, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.